Boa noite a todos. Vou tentar ser breve. Primeiro, ser breve e ficar dentro do tempo previsto, né? Bom, quero agradecer o convite do Carlos e dizer que se lá atrás a gente compartilhou muitas coisas junto, né, Carlos? A gente acho que estava na hora certa, no momento certo, e não posso nunca esquecer da dedicação, do empenho, do tanto que vocês queriam aprender, né, tu, a Marisa e o Rodolfo, da doutrina, que também era algo que a gente estava começando a estudar. Então, o maior benefício que a gente pode fazer pela doutrina é a sua divulgação, né? É compartilhar. É bom para mim, por que eu não vou compartilhar, né? Então, na verdade, a gente não fez nada demais, a gente só teve a oportunidade, certamente não por acaso, de sentar na mesma mesa e estudar. Então, eu não vim fazer palestra, né? Não faço palestra, é um convite para a gente pensar, porque quando vai terminando o ano e vai começando um outro ano, a gente procura sempre, e é inevitável, dar uma revisada no ano que passou, né? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, se eu deixei de fazer, por que eu deixei de fazer, será que eu não me empenhei o quanto eu devia? A gente faz os planos, principalmente das questões materiais, né? Esse ano eu quero adquirir tal coisa, quero economizar mais nisso, quero... E todos os planejamentos são válidos, porque a vida fica muito desorganizada sem que a gente se planeje. Então, todos são válidos. Mas eu não sei se a gente coloca na mesma importância o planejamento das nossas questões espirituais. Eu certamente ainda tenho que me melhorar muito nisso, né? Eu falava com a minha amiga que eu perdi minha mãe há 4 meses. E talvez se o Carlos tivesse e quando ele me convidou para vir, eu tive que mudar um pouco as coisas que eu tinha planejado. Porque quando a gente perde um ente querido, é quando a gente realmente tem a oportunidade de colocar em prática, pelo menos tentar, um pouco do muito que a gente recebe da doutrina. E eu vou dizer para vocês, faz toda a diferença. Ah, mas a gente tem dor igual? A gente tem dor igual. A gente tem muita dor, né? Mas a gente tem um conforto, a gente tem algo em se no que se apegar, no sentido de que não terminou, a pessoa não deixou de existir. O que deixou de existir foi, sim, o corpo material, que a gente tem muita saudade, porque a gente quer abraçar, a gente quer ouvir a voz, a gente quer telefonar. Então, assim, se vocês me perguntarem, mas tu tem muita falta? Muita falta. Eu estou vindo de Caxias hoje, porque a gente está tendo que tirar as coisas de dentro da casa da minha mãe. Porque a casa foi vendida, meu pai já partiu, e a gente tem que... Eu tenho vontade de sair correndo nesse dia e não ir para lá, mas a gente tem que fazer. E o que eu aprendi com isso na questão espiritual, que a gente precisa pensar muito, assim, como é que está nas nossas metas espirituais para... Não precisa ser neste ano, mas no que está por vir, a nossa questão do desapego, né? A minha mãe já partiu, agora a gente está tendo que mexer nas coisas, nos objetos que eram dela, que eram do meu pai. E isso pode ser uma coisa muito dolorosa, e é doloroso, mas é muito pior se a gente não tem a noção de que aquilo são só coisas materiais, que, claro, tem lembranças, tem memórias, tem afeto, mas que para eles agora não faz mais nenhum sentido, não tem mais importância. Por isso que a gente, a não ser que fossem pessoas que fossem muito apegadas à parte material. Por isso que a gente precisa ir treinando o nosso desapego de objetos, né? Das próprias pessoas, no sentido de entender que cada um tem seu tempo aqui,
vivendo naturalmente, sem abreviar. Cada um tem seu tempo aqui. Por mais absurdo que nos pareçam, mortes prematuras, mortes de crianças, não estou dizendo aqui que a gente tem que aceitar com naturalidade, mas na verdade todos temos um tempo aqui. E a gente sabe que nessa mudança que está acontecendo do nosso plano, de um mundo de provas, de dores, de expiações, para um mundo de regeneração, muitos partirão, assim como outros chegarão, né? A gente está vendo aí uma leva de novos espíritos muito evoluídos. Muito evoluídos. A gente diz, mas eles têm mais estímulo, né? A TV desde cedo, o celular, enfim. Tem o estímulo material, mas assim, não que vá fazer a diferença daquilo que nós estamos vendo nas crianças. Então, esses espíritos são espíritos que estão vindo para grandes tarefas, para dar uma ajuda nessa passagem que todos nós estamos enfrentando, a gente aceite ou não, o tempo está passando mais rápido, as coisas estão acontecendo em todo o planeta, não tem um dia que a gente assista às notícias e não veja que tem uma tragédia, uma catástrofe, uma guerra em algum lugar. Então, isso faz parte dessa grande transformação pelo qual o mundo vem passando. Estamos assistindo tudo isso? Espiritualmente falando, o que estamos tirando disso tudo, né? Então, uma das coisas que eu acho assim que é muito importante é a questão que para mim fez diferença muito, a questão do desapego. O desapego material, mas o desapego de ofensas, de situações, de desafetos. Às vezes a gente está de mal ou não de bem com alguém, passa um tempo a gente nem lembra mais por quê. Então o desapego também é de situações, de ofensas, de dores, até mesmo a gente vê que tem pessoas que têm apego a informações, assim, tipo isso eu tenho essa informação e eu não vou dividir ela com ninguém. Então isso é apego também. É normal que às vezes a gente tenha um certo apego por algumas coisas, por algumas coisas dos aspectos da vida da gente. Eu dou aula de italiano e quando eu descobri assim essa língua, que já faz uns 30 anos, eu me entreguei tanto, eu gostei tanto que eu tinha um pouco de ciúme de ter aluno, assim, de compartilhar essa língua, né, que eu gosto tanto, que diz tanto para mim. Então, pensar no desapego em tudo isso, nas situações, nos objetos, nos animais, nas pessoas, né? Como é que pode ser o desapego das pessoas? Não sufocar ninguém, né? Pegando o exemplo assim, meu próprio, né? Ali, quando faltava uns 2, 3 meses para minha mãe partir, a gente começou a preparar ela, né? E eu sabia que essa tarefa era minha, né? Então eu comecei a dizer, olha mãe, se tá difícil, né? Vai tranquila. Claro que eu ia chorar depois lá fora, no portão, né? Lá atrás do muro eu ia chorar, mas eu procurei dizer para ela tudo aquilo que eu não tinha conseguido dizer até então. Principalmente liberar ela, né? Foi extremamente difícil para mim, mas eu sabia que era uma coisa que eu tinha que fazer. Então, eu vi ela na segunda, na terça ela partiu, na segunda eu disse, mãe, vai em paz. Ela estava numa casa de repouso. Porque tu foste a melhor mãe do mundo, porque tu deste tudo do teu tempo, da tua atenção, do teu amor. Então, vai em paz, a gente vai ficar bem aqui. Então, é uma forma da gente tentar se desapegar. Tá me doendo? Muito, muito. Chorou hoje? Chorei. Mas eu sei que ela está acolhida, que não faltou nada para ela. Então isso me conforta, e isso a doutrina nos conforta muito, né? Então o desapego eu acho que é uma questão muito importante para cada um pensar, né? Se eu sou apegada, se eu sou muito
Vou usar como exemplo assim, eu gosto muito de pratinho, de xicrinha. Minha mãe dizia chiqueirinha, tu gosta dessa chiqueirinha? Gosto. Essas coisinhas assim, miniatura, né? Eu sempre gostei muito. E uma vez uma amiga minha, foi uma fundadora da Casa Espírita lá de São Marcos, veio na minha casa, a única vez que ela veio, ela me disse assim, tu vai ficar atracada aqui nessas tuas coisas quando tu morrer. Eu não venho mais na tua casa se tu morrer, porque tu vai estar por aqui grudada, né? Eu fiquei pensando muito nisso. Olha, lá se vão mais de 20 anos que ela me disse isso. E aí, uns dias depois, eu estava limpando uma vitrinezinha que eu tenho, com elefantinho, bichinho e tal. Caíram 3 prateleiras, assim, uma em cima da outra. Foi quebrando. Dizimou ali os meus animaizinhos. Elefante, panda, tudo. Eu pensei assim, eu acho que era disso que a Ana estava falando, né? De desapegar. Foram dezenas de coisas que quebraram, né? Pensei, bom, eu não vou comprar tudo de novo, né? Tinha muita coisa que eu nem tinha sentido eu comprar de novo aquilo tudo. Mas eu entendi que aquilo me pertencia e que eu não era eles não eram donos de mim. Aquilo não podia me impor sofrimento. Eu tinha que... Claro que eu fiquei chateada na hora, né? Mas tudo bem. Então, assim, é desapego de coisas. Eu estava falando da minha mãe, né? Quando eu vi que o sofrimento estava batendo na porta, eu disse, a gente ama tanto, né? A gente não quer ver com dor, a gente não quer ver sofrer. E muita gente não consegue, aqui não vai nenhum julgamento, não consegue deixar ir. E é muito importante que a gente aprenda a deixar ir, né? Por mais doloroso que seja, deixe ir, tá? Isso vale para os pais, para um amigo, para um marido, para um ex-marido, né? Para tudo. Então, é muito normal que a gente faça aquele balanço ali no final do ano, fiz isso, não fiz aquilo, mas falando mais especificamente da gente que tenta ser espírita, né? Que a gente pense, além do desapego, assim, se no meu local, onde eu estou, na minha casa, no meu local de trabalho, nos grupos que faço parte, onde eu estou, com quem eu estou, se eu tenho feito alguma diferença, assim, no sentido positivo, né? Se eu tento ser espírita, o que eu tenho contribuído nesses locais que eu estou, no meu trabalho, com as pessoas difíceis, né? Eu sei que às vezes a gente até acaba atravessando a rua para não conversar muito com alguém, porque a pessoa se lamenta muito e tal. Então, quanto da gente a gente tem dado, né, nesse sentido de fraternidade, de solidariedade, que é bem bacana tudo que o centro está fazendo aqui, né, com material escolar, com alimento, recolhendo blister, enfim. Isso tudo é muito importante, mas isso não é mais importante do que a parte espiritual. Então, às vezes, tu dá aquela chegadinha no hospital, visitar aquele parente difícil, ou ir na casa de alguém que está acamado e que está precisando de uma palavrinha, é um grande ato de caridade. Então, assim, podemos e devemos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance na parte material, não tenha dúvida, mas temos o compromisso com a gente mesmo de fazer algo da parte espiritual, assim. Quanto paciente eu tô sendo, quanto resiliente eu estou sendo, e aqui eu não estou falando da gente se entregar para as coisas e tipo assim, não é como Deus quer. Não, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Se não for diferente, é porque ainda não é a hora. Então, fazer sempre a nossa parte, né? E o resto entregar para Deus. Será que eu me melhorei naquilo que eu me propus a ser melhor, dentro daquelas metas que eu tinha, né? Eu preciso melhorar nisso, eu sou muito rancorosa, ou eu sou muito cheia de milindres, né, com as coisas. Isso me faz mal e faz mal onde eu estou também. Será que eu estou me melhorando nas coisas que eu sei que pode ser melhor para o meu dia a dia, junto com as pessoas que eu convivo? Às vezes boa tarde, às vezes bater no ombro e dizer assim, qualquer coisa eu estou aqui.
né? Precisa pouco para ajudar, assim, a gente não precisa fazer um discurso e nem despejar conselhos, muitas vezes, sobre os outros, mas simplesmente dizer que a gente está ali, que a pessoa pode contar com a gente. Eu tenho sido perseverante nas coisas que eu me proponho, falando não da parte material, mas do restante, assim, né, de ter mais paciência com meu filho, de ter mais persistência em algumas coisas que, por exemplo, assim, eu resolvi fazer um trabalho voluntário, né? Vou deixar aqui como uma grande dica, né? Se alguém não faz, faça, tá? É algo que, além de ser muito importante, ameniza dores, ameniza necessidades e faz muito bem pra gente, muito bem pra gente. Então, se alguém ainda não faz, procure um lugar, faça do jeito que puder, como puder, mas faça. Tá? Talvez essa tenha sido uma meta de um ano anterior que a gente ainda não conseguiu colocar em prática. Então, eu quero fazer um trabalho voluntário, mas eu quero um que me dê visibilidade. Não precisa, pode ficar em casa vendo TV, não vá fazer o trabalho voluntário. Porque às vezes a pessoa procura fazer um trabalho onde ela seja vista, né? O trabalho voluntário não é isso. É se eu posso, uma vez por mês, ir na casa de repouso contar histórias para os vós, eu vou fazer isso. Se eu não posso mais do que isso, não tem problema, desde que eu assuma o compromisso e eu cumpra o compromisso. Falei da casa de repouso, tem muitos lugares que precisam, né, gente? Muitos lugares que precisam. E necessariamente, primeiro vamos olhar aqui na nossa cidade, se tem, quais são as entidades que precisam e tal. Mas tem também fora daqui, né? Então, a gente não tem desculpa para não fazer. Não posso fazer nada, estou muito atarefada, bom, então eu vou colocar todas as pessoas, as entidades que eu sei que precisam nas minhas orações. Já é um trabalho voluntário que vai trazer um grande benefício para a gente, no sentido da gente se sentir uma pessoa um pouquinho melhor. Nos momentos de dificuldades, como é que eu tenho agido? Eu me revolto, eu penso, de fato, se aquilo que está acontecendo não fui eu que de alguma forma provoquei, se nessas horas eu adoto uma postura mais espiritualizada, eu demonstro fé, olha, vai passar, né? Vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance. O resto, a gente vai ter que ter fé e entregar na mão de Deus. Então, quanto de fé eu tenho, né? Fé não dá para medir, mas o quanto forte é a minha fé, o quanto eu cultivo essa fé, de realmente acreditar que não é tudo em vão o que a gente está vendo. Esse mundo de dores que nós estamos assistindo não é obra de Deus, não é tudo em vão. Isso tem razões e a doutrina nos mostra as razões, né? Por exemplo, a pessoa que... Quantas manifestações já teve em relação à Boate Kiss, né? Que todas aquelas pessoas que morreram lá tinham algum envolvimento numa vida anterior com coisas similares, com mortes por fogo, câmeras de gás. Então, assim, procurar entender sem julgar. Eu acho que não julgar é uma outra meta espiritual que é muito importante da gente ter, né? Então, assim, nada acontece ao acaso. Nada acontece ao acaso, né? Eu estou vindo aqui hoje, o Carlos tem me chamado, alguém aí pensar assim, puxa vida, mas esse assunto até que é interessante, né? Porque a gente fala das metas materiais, mas não fala das metas espirituais. As coisas que eu mudei aqui, talvez, provavelmente porque a espiritualidade disse, olha, né, Mônica, lá vai ter pessoas assim, porque eles sabem bem antes da gente chegar aqui o que a gente vem buscar. Então, pode ser que eles já tenham me intuído a dizer, a trazer aquilo que as pessoas mais precisam ouvir. Eu passei o ano novo na praia esse ano, depois de muitos anos, em função da minha mãe, né? E eu só tenho uma irmã, e chegou uma certa hora, minha irmã me disse assim, vamos lá na beira da praia, né?
Eu disse, mas fazer o quê, né? Ah, pular as ondinhas. Eu disse, olha, tudo certo, se tu quiser ir, tu vai, né? Não tem problema nenhum. Porque às vezes a gente vai pular as ondinhas, mas não faz a oração, um pensamento assim, obrigada, meu Deus, por esse ano juntos, por esse ano que está terminando, pelo alimento que a gente tem em fartura. Então, às vezes a gente não esquece de pular as ondinhas ou de botar sementes de não sei o que na carteira, mas a oração a gente deixa passar. E que seja uma frase, né? Obrigada, meu Deus, ou feliz aniversário, Jesus. Porque ele é o aniversariante do Natal, né? E às vezes ninguém pensa nele, mas o Papai Noel, ele é a figura central, né? Porque a gente tem ainda essa cultura, mas está tudo certo, não tem problema de chamar o Papai Noel, de cultivar o Papai Noel, desde que a gente não esqueça de Jesus, que é o aniversariante, né? Então, eu já falei do desapego, né? Como é que eu vejo a questão material para mim, né? Eu sou uma pessoa consumista ou eu sou uma pessoa mais moderada, mais ponderada? Porque às vezes a gente entra na onda e tipo assim, se todo mundo está usando rosa, como é que eu não estou usando rosa, né? E vale para qualquer outra coisa. Então assim, como eu tenho me comportado diante do consumismo, né? Ele me domina ou eu domino ele? Se nós somos espíritas ou queremos ser, estamos fazendo evangelho no lar? Porque o evangelho no lar é ajuda espiritual que vai na casa da gente. Então, ele é muito bom, ele traz grandes benefícios para nós, para quem a gente ora e para os que são trazidos para acompanhar o evangelho junto com a gente. Vocês têm roteirinho aí, né, Carlos? Então, se alguém não faz, se informe. Ali são dicas de como fazer. Cada um pode fazer do seu jeito, desde que a gente procure manter, assim, o mesmo dia, o mesmo horário, uma vez por semana. Olha, a espiritualidade diz, depois de 3 ou 4 vezes você nota a diferença. Não tenha dúvida. Na minha casa a gente faz há 34 anos e, assim, se tem algum empecilho que nos impeça, olha, a gente diz, é porque a gente realmente precisa de outra prova. Então, pensem com carinho no Evangelho no Lar. Ele ajuda muita gente. Às vezes a pessoa não pode vir na casa espírita. Ela está impossibilitada mesmo. Mas o Evangelho no Lar, a casa espírita, a equipe espiritual vai até a casa da gente. Então, para quem tenta viver dentro da doutrina espírita, pelo menos tenta, o Evangelho no Lar é fundamental. A questão do pedir e do agradecer, né? Tem feito parte dos nossos dias. A oração, por exemplo, a prece, né? Quando eu acordo, agradecendo o repouso. Aí alguém já me perguntou assim, mas agradecer que repousou? É porque tem gente que não pode repousar, né? Tem gente que dobra turno, né? Tem gente que não consegue dormir, tem insônia, tem gente que tem pesadelo, tem gente que tem 1000 problemas. Então, assim, dormir também é uma coisa muito necessária. Então, como é que eu tenho colocado as preces nisso, né? Eu agradeço pelo dia, agora de noite, pelo dia que a gente teve, e peço pela noite, que vocês sabem que a gente, num dado momento do nosso sono, a gente fica semi-liberto e pode ser útil às equipes espirituais, pode ajudar. E pode ter ótimas experiências no sentido de aprendizado. Então, assim, é importante o repouso. E quando a gente acorda de manhã, agradecer por ter repousado, agradecer por ter tido boas experiências e ter sido útil. E pedir pelo dia que vem pela frente. Pode ser uma meta espiritual também, né? Sempre é tempo da gente promover a nossa reforma interior. A reforma interior é se melhorar. É aquilo tudo que a gente falou até agora, né? Se eu conheço alguns defeitos que eu tenho, ou vamos dizer imperfeições, que todos temos, e principalmente se essas imperfeições me atrapalham no meu caminho evolutivo e atrapalham quem está comigo, diria que tem uma certa urgência da gente melhorar, né? Cada um sabe dos
das suas imperfeições, das suas dificuldades. Então, quanto de esforço eu tenho colocado nisso para me melhorar? São outras coisas que... mas às vezes a gente ouve assim, mas eu sou assim mesmo, as pessoas que me aguentem como sou. Não, a gente não veio para ficar nem estacionado, né? Então a gente tem que promover a nossa melhora interior, sim. Tá? É muito importante a gente fazer a nossa reforma interior. E ela pode ser feita a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer situação, basta que a gente tenha força de vontade, persistência e perseverança. É muito importante, tá? Então, já falei da gratidão, né? Então, às vezes, alguém procura a gente, né, sabendo que a gente tenta ser espírita e diz, tá ruim isso, tá ruim aquilo, trabalho, minha relação com um parceiro e tal. E aí a gente pergunta assim, e como tá a tua espiritualidade? Como tá a questão da tua espiritualidade? Normalmente eu ouço assim, tá zero. Tipo assim, não vou à missa, não vou na casa espírita, não oro, não penso em melhorar, não faço oração. Quer dizer, realmente se com oração não tá fácil, sem oração tá quase impossível. Semana passada eu fui fazer a exposição lá em Bento, porque agora nesse período tem muita gente de férias, né? E aí eu fui lá no Cacique e era em torno de 7h20, 7h30 e tinha um pôr do sol maravilhoso, assim. Eu não podia parar para fazer foto, mas eu vi que muita gente fez foto. Era lindo mesmo. E eu pensei assim, meu Deus, me veio na hora assim, como é que alguém pode acreditar que Deus não existe? Quem fez isso, né? Quem pintou essa obra de arte? Como é que alguém pode achar que isso aí estava aí? Já estava aí, é só um pôr do sol. Então eu pensei, como é confortador a gente ter essa noção de Deus, porque quando a gente tem essa noção, a gente entende que não vai faltar nada, não vai faltar um pai amoroso para a gente, né? Não vai faltar ajuda. E realmente eu sei que às vezes está duro mesmo, está difícil mesmo, mas vamos tentar nos pegar mesmo na doutrina, né? Leia, sabe? Mas eu não tenho tempo de ler. Compra um livrinho, aqueles livrinhos, 1 Minuto de Sabedoria. Compra 2, 3, deixa um no teu trabalho, deixa um em casa, deixa um no quarto, no carro. Abre ao acaso. Leia em voz alta. Talvez alguém que a gente não vê que esteja próximo também está precisando. Então, assim, eu vejo que a doutrina, ela não nos dá... A gente não tem por que não fazer, né? E eu não estou aqui dizendo que todo mundo tem que ser espírita. Eu acho que todo mundo deveria ser cristão. Porque se a gente seguir os ensinamentos de Jesus, não importa a religião que a gente abraçar. E a doutrina é uma forma da gente viver, de maneira que quando eu sair daqui hoje e alguém se atravessar de carro na minha frente, eu não vou perder a cabeça. Tipo assim, não, eu vou acelerar porque ele me cortou a frente? Não, né? Eu vou me tirar do perigo. Então, a mudança do comportamento da gente no dia a dia, ela é uma reforma interior. Ela é uma busca de melhora. Então, será que a gente está priorizando esse tipo de meta espiritual? Para a gente pensar, né? E o nosso tempo já chegou no fim. E eu vou deixar 3 frases, tá? Que eu encontrei, que eu achei assim que fala muito disso, né? Bom, eu falei que sempre é tempo da gente promover a nossa reforma interior, gradativamente. Ninguém muda tudo o tempo todo, todos os dias. A gente faz uma meta e vê se consegue alcançar, e se a gente tem 2, 3, vê se a gente consegue dar uma melhorada. Aí eu errei hoje, bom, eu tento de novo amanhã. É gradativo, é um pouquinho de cada vez, é um dia por vez, é um passo depois do outro. É a cada dia as suas coisas, como diz Chico Xavier. Então, eu separei 3 frases. A primeira é do André Luiz.
eu vi uma vez lá no mural lá do Cacique, e diz assim: o seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Se a gente se olha, é fácil às vezes olhar os outros, né? Mas aquela pessoa, né? Como é que ela pode ser assim, né? Não tem paciência, não tem tolerância, reclama de tudo, não aceita ficar na fila. Quer dizer, será que nós não somos assim um pouco também? Para a gente pensar, né? Então, o jeito que a gente trata os outros já mostra que tipo de gente que tu é, como diz o Badinho. De que gente que tu é, né? A segunda frase, a primeira é essa do André Luiz. É sempre tempo de avaliar tudo o que realizamos. Tempo de comemorar se de alguma forma nós colaboramos para a felicidade e o bem-estar de alguém. Porque isso é o que faz diferença na vida. Né? Essas doações que vão chegar agora para essas crianças vão fazer diferença. Ah, mas eu não posso dar 10. Não tem problema, dê 5. Olhe na sua casa se não tem um caderno que está metade usado. Veja se você não tem, de alguma forma, como colaborar. Colabore com uma caneta, se isso for o que for possível para você. Não tem problema. Deus está vendo, né? Eu trabalhei na Casa de Repouso uma vez, a gente fez uma campanha e veio uma senhorinha trazendo um detergente, né? Eu acho que naquela época o detergente custava 70 centavos, uma coisa assim, faz tempo. E ela veio lá, e na hora eu não entendi bem, né? Eu abri a porta, ela disse, não, eu vim trazer para doar. Era o que ela podia dar, né? E era muito, porque era tudo que ela podia dar. Então, assim, para a gente pensar se a gente não pode dar um jeitinho, às vezes, de dar uma ajudinha, né? E a outra frase, porque realmente o que importa é fazer diferença na vida de alguém. É uma frase do Chico Xavier por Emmanuel. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela ocorre por nossa conta. Para a gente pensar, né? Para a gente pensar. Então, é importante fazer meta material, planejamento, para melhorar as nossas finanças, tudo certo. Mas não vamos esquecer, de hoje em diante, de pensar um pouquinho mais na meta espiritual, por menor que ela seja, mas que ela seja, assim, de boa vontade e de persistência. Convido todos, então, para que a gente faça a oração juntos. Agradecendo a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, viemos caminhando, enxergando, ouvindo, pensando, raciocinando. Devemos ser gratos por esses benefícios todos. Nós agradecemos porque sabemos que muito mais recebemos do que damos. Temos certeza disso. Que possamos, através das nossas metas espirituais, darmos mais do nosso tempo, da nossa paciência, da nossa fraternidade e solidariedade. Nesse momento que estamos todos juntos nessa oração e de mãos dadas com a equipe amiga da Casa Libertação, vamos pedir por todos os nossos irmãos, especialmente aqueles que estão nos hospitais, hospitais psiquiátricos, asilos, orfanatos, creches, presídios, casas de repouso, abrigos, albergues e tantos outros locais que abrigam irmãos passando por grandes provações. Pedimos por todos os lares, especialmente os lares em desarmonia, lares vítimas da violência, da droga, do desafeto, da falta de harmonia. Pedimos também por todos os países, especialmente os países que estão passando por guerras, tragédias, atentados, catástrofes e tantos outros motivos de dor. Pelas vítimas, pelos que impõem esse sofrimento e pelos dirigentes, nós pedimos que todos possam ser intuídos, instruídos para decidirem pelo bem coletivo. Pelo nosso país, nós pedimos muito especialmente que ainda passa por grandes problemas de entendimento e que teremos um ano
difícil e decisivo pela frente, que todos nós possamos fazer a nossa parte da melhor forma, onde estivermos e com quem estivermos. Pelos nossos irmãos suicidas, certamente acolhidos no grupo que nossa Mãe Maria coordena e acompanha, que recebam os nossos votos de progresso, assim como todos os demais que recentemente partiram ou que partiram de situações extremamente dolorosas, possam estar e estão todos acolhidos em hospitais, em pronto-socorros, onde tiverem necessidade. Nós pedimos também aos familiares que perderam seus entes queridos, que tenham o conforto de que as separações são sempre provisórias e assim possam ter compreensão dessas situações e poderem, através do seu pensamento, irradiarem boas vibrações aos seus queridos que partiram. Se algum irmãozinho desencarnado aqui estiver, nos acompanhou, estiver no nosso lar, estamos agora irradiando também para o nosso lar, quem lá estiver, nossos familiares, onde quer que estejam, próximos ou distantes, encarnados ou desencarnados, possam todos eles receber essas vibrações que estão sendo colocadas sobre cada um de nós. Que possamos, no momento do sono, da nossa semi-libertação, sermos úteis às equipes espirituais amigas, fazendo um pouco do muito que essa doutrina nos sugere. E assim, mais uma vez agradecidos por aqui estarmos, que nesse momento todos aqueles que estão no nosso pensamento também possam receber essas vibrações e com a permissão de Deus e de Jesus e da equipe amiga do Libertação, nós encerramos esta parte da exposição e nos preparamos para o passe. E que assim seja.